Você conhece a história trágica de abandono do Chaves antes de ele chegar na vila? Se você ainda não conhece, você precisa ver esse vídeo, mas eu já adianto pra você que é bem triste a história. Mas se você já ouviu falar ou se você conhece alguma coisa dessa história, não tem problema. Fica no vídeo até o final também, porque eu tenho certeza, eu aposto que vai ter pelo menos uma coisa que você vai aprender no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final e depois me conta nos comentários se eu tava certo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, um grande fã de Chaves, né, desse seriado bobinho e inocente e tão gostoso de assistir, né, que conquistou tantos corações, conquistou o meu e de tantas outras gerações, né, algumas gerações que vieram antes da minha, gerações que vieram depois da minha também. Tantas pessoas, cara, no mundo inteiro, sabe, mais de 50 países, mais de 50 idiomas que Chaves já foi dublado no mundo inteiro, eram apaixonados por esse menininho que era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que nem nome ele tinha. Ou melhor, ele até tinha um nome, só que nunca foi revelado. Se você já viu alguma, veja o nome do Chaves revelado no dia... Não tem, não existe. Nunca foi revelado o nome desse menininho de 8 anos que morava na vila. Só que a história dele oficialmente começa muito antes de ele ter chegado por lá, onde ele morava naquele famoso barril, né? Todo mundo sabe disso. Só que não, né? Quem já assistiu meu outro vídeo sabe que ele não morava dentro do barril. Acho que muita gente, na verdade, sabe disso. Na verdade, ele morava na casa número 8 lá na vila com uma senhora que acolheu ele quando ele chegou na vila. Bem que você queria ter uma como essa! Eu não, seu. Já tenho 8. Que 8? Ora, casa número 8, onde eu moro. Mas calma, que eu tô colocando aqui os burros nas frentes dos bois. Não é essa frase. Colocando o carro na frente dos bois, ou o carro na frente dos burros. Eu tô me acelerando, vamos falar assim. Eu quero voltar desde o início para contar a verdadeira origem dele, desde onde tudo começou, que foi muito antes de ele ter chegado por lá nessa famosa vila. Então se você é um fã de Chaves, já deixa seu like, já comenta aqui embaixo pra mim qual que é seu episódio favorito, aquele que você lembra com um carinho muito grande, e engajem bastante com esse vídeo, compartilhem bastante, porque aí eu vou saber que vocês gostam muito dos vídeos de Chaves, que vocês gostam muito dessa série também, e assim eu posso fazer mais e mais vídeos pra gente manter essa série, a memória do Chaves viva, junto com a gente nos nossos corações, porque enquanto a gente estiver falando de Chaves, essa série nunca vai morrer. Já que se a gente depender dos canais e streamings por aí, a gente nunca mais vai ter Chaves no nosso meio. Claro que tem toda a treta lá com a Televisa, enfim, comentei isso no outro vídeo de curiosidades há algum tempo atrás, mas o fato é que não tem mais nenhum lugar para assistir. Então como é que a gente mantém a memória do Chaves viva? Conversando através dos vídeos, dos comentários de vocês e tudo mais. Então engajem bastante com esse vídeo, se vocês quiserem mais vídeos de Chaves, porque tem muita coisa para ser falada. E já aproveitando, peço uma ajudinha de vocês também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante, e me seguir também lá no Instagram e no podcast. Todos os links estão aqui na descrição, mas principalmente no Instagram, que eu tô precisando muito crescer por lá. Me deem essa ajudinha, e se você já me segue, compartilhe meu perfil para outras pessoas também, porque logo logo todas as publicações de novidades, um monte de coisa vai voltar com tudo. Eu sei que tô meio parado, mas vai voltar a milhão muito em breve, então me sigam por lá. E uma última coisinha também eu queria pedir para, se você gostar desse vídeo, assiste até o final. Se você gostar, só se você gostar mesmo, você pega esse vídeo e compartilha com alguém que você gosta, com uma pessoa que é muito querida para você. E se por acaso você tá assistindo esse vídeo e recebeu por indicação de alguém, saiba que essa pessoa que te enviou o link do vídeo gosta pra caramba de você. Considere muito essa pessoa na sua vida, tá? Valorize essa pessoa porque ela te valoriza. Bom, tudo começou muito antes da vila, como eu comentei com vocês, que foi quando Chaves nasceu, né? Obviamente, ele não lembra de tanto assim da sua infância, só que ele sempre achou que ele não tinha pai. E aí ele descobriu, com o passar do tempo, que ele tinha sim pai, porque não tinha como ele nascer só da mãe dele. Então, com o tempo ali, com os contatos e com algumas pessoas, ele descobriu que ele tinha que ter um pai, que tinha que existir uma figura de um homem para ter dormido com a mãe dele, para que ele pudesse ter nascido. Mas, apesar disso, ele nunca conheceu o pai dele, o que indica que o pai abandonou antes mesmo de ele nascer. Então, todas as lembranças que ele tem da infância dele, quando ele morava na casa dele, na verdade, é com a mãe dele. Ele foi criado apenas pela mãe, que constantemente levava ele pra creche para que ela pudesse trabalhar. Aliás, toda essa história aqui que eu tô comentando com vocês é oficial, tá? Tudo isso é tirado do Diário do Chaves. O Diário do Chaves é um livro escrito pelo próprio Roberto Bolanhos, ou conhecido também como Chespirito, que é o criador e ator que deu vida a esse personagem que a gente se apaixonou. Então é um livro oficial, é uma história oficial do personagem antes de ele chegar na vila, e todo esse livro, esse Diário do Chaves, ele é escrito pelo Chespirito como se fosse um diário encontrado de um menino de rua, porque ele começa esse livro
como ele mesmo, como o próprio Roberto Bolanhos, como o próprio Chespirito, dizendo que um dia ele estava numa praça e um menininho parou pedindo para engraxar os sapatos dele, em troca de dinheiro, obviamente. E aí, mesmo estando com os sapatos limpos, o Chespirito decidiu aceitar para que pudesse ajudar de alguma forma aquele menino. E enquanto estava rolando ali o serviço, ele foi tentando puxar um assunto, só que esse menininho, que tinha umas roupas ali meio remendadas, uma bota maior do que os pés, sabe, um chapéuzinho que cobria as orelhas, esse menininho ele era muito tímido e não queria muito papo com o Roberto Bolanhos. Mesmo assim, ele conseguiu tirar algumas perguntas ali e chegou a perguntar o nome e a idade desse menino, e ele respondeu que o nome dele não importava tanto assim, porque todo mundo conhecia ele apenas como Chaves. E ele também acabou falando que ele tinha 8 anos de idade nesse dia. No caso, né, no idioma original, que é no espanhol, porque o personagem, toda a história é do México, no caso não é Chaves, né, é Chavo, que é o nome original no idioma espanhol, né, porque é uma série lá do México, e Chavo em espanhol significa, tipo, menino, é uma gíria, na verdade, significa moleque. Então todo mundo conhecia ele como o moleque, apenas isso. Então quando o Chaves terminou o serviço ali de engraxate, o Roberto Bolanhos deu uma gorjeta pra ele consideravelmente alta, o que deixou o Chaves muito feliz e ele saiu correndo falando: eu vou comprar um sanduíche de presunto, não 2, não 3, e saiu todo feliz e estabanado e acabou esquecendo um caderno ali em cima do banco onde o Roberto Bolanhos estava sentado. E ele pegou esse caderno e se sentiu meio culpado, mas começou a ler e percebeu que eram histórias, que eram memórias daquele menino que ele ia escrevendo naquele caderno, com muitos erros de ortografia, né, muitos erros de concordância e etc, mas que tinham histórias incríveis, fascinantes e tristes daquele menininho, e ele decidiu compartilhar aquela história com a gente. Então daí que teria surgido a ideia de criar o Chaves. Mas é importante frisar que tudo isso é ficção, tá? Não aconteceu isso de verdade com um ator e daí que ele teve a ideia do Chaves, não é isso? Bom, então como eu ia dizendo, o Chaves ele morava com a mãe dele quando ele era criança apenas, que era o único pai, né, o único parente ali próximo que ele conheceu, e a mãe dele vivia muito cansada porque ela trabalhava muito e a única lembrança assim que ele tem que cita nesse diário é que a mãe dele levava ele pra creche e buscava. Só que ela estava tão cansada e ela não ligava tanto pra ele que quando ela chegava na creche perguntavam pra ela: qual que é o seu filho? E ela falava: ah, é um desses aí. Simplesmente isso. Até que um dia que o Chaves estava na creche, ele ficou lá esperando e a mãe dele não apareceu para buscar ele. E aí no dia seguinte ela não apareceu de novo, e depois de novo, e depois de novo, e ele nunca mais viu a mãe dele. Depois disso, Chaves foi parar em um orfanato. Não é citado exatamente a idade que isso aconteceu, mas ele foi para um orfanato, já que a mãe dele abandonou ele na escola, e esse orfanato era comandado por uma mulher chamada Martina, que não era uma boa pessoa. Ela batia nas crianças, ela deixava elas de castigo, sem comer. Inclusive ela fez isso com o Chaves algumas vezes. O Chaves até conta no diário que uma vez ela tirou sangue do nariz dele, e aí o sangue escorreu na roupa, sujou a roupa que ele estava usando, e aí ela deixou ele de castigo um dia inteiro sem comer, porque a roupa dele estava suja de sangue, do sangue que ela tirou dele. Daí pra frente o Chaves sempre começou a tomar muito cuidado para não deixar o nariz dele sangrando de novo, como ela tinha feito, para não sujar a roupa e não ficar de castigo de novo sem comer. E ele até que estava conseguindo, só que teve um dia que ele caiu, bateu o nariz e acabou sujando a roupa. Então ele correu pro banheiro, conseguiu lavar antes que ela visse, mas ele não tinha o que fazer, ele não tinha outra roupa para usar. Então ele colocou a roupa molhada mesmo e voltou ali pros corredores do orfanato e trombou com a Martina. E ela perguntou: por que você tá com a roupa molhada? Aí ele falou: não, é porque choveu e tal, eu peguei chuva. E aí ela percebeu que ele estava mentindo porque já faziam 2 meses que não chovia. Então, por causa dessa mentira, ela colocou o Chaves de castigo de novo durante um dia inteiro sem comer mais uma vez. E isso não era só com Chaves, era com todas as crianças do orfanato que ela fazia essas coisas. Não foi uma vida muito fácil, né? E não para por aí, nem começou, na verdade. A única coisa que era mais ou menos boa é que nessa época do orfanato, o Chaves teve um amigo. Ele fez um amigo que era um pouquinho mais velho que ele, que era o Sente, que se chamava, na verdade, Vicente, mas esse era o apelido que o Chaves chamava ele. O apelido dele é Sente. Bom, com esse apelido deve se chamar Vicente. Isso. E eles eram muito amigos lá, só que o Vicente ele vivia muito doente. Direto ele estava doente porque o orfanato não devia ter lá as melhores condições, né? A própria dona ali do espaço, ela não ligava muito para as crianças, então o lugar devia ser meio que precário. E aí com essas doenças constantes do Vicente fez com que ele acabasse falecendo lá no orfanato, o que obviamente deixou o Chaves muito triste. E mesmo depois da morte do Vicente, o Chaves continuou por um tempo lá no orfanato, e ele cita também que direto iam casais, né, casais de idosos, casais de pessoas mais velhas, para adotar crianças, né, porque afinal era um orfanato e algumas crianças eram adotadas por lá. Só que sempre que ia lá um casal ou alguém para adotar, eles escolhiam as crianças mais bonitas, e o Chaves
talvez por causa disso, começou a se achar muito feio. Ele fala, não, eu sou muito feio para ser adotado e eu queria muito ser escolhido, mas ninguém me escolhia. E o tempo foi passando, a Martina ficava cada vez pior, batendo cada vez mais nas crianças e ficava tudo cada vez mais difícil pro Chaves viver ali e ele começou a querer ir embora, ele queria fugir de lá. Só que ele ficava muito triste porque ele não conseguia fugir, ele não conseguia ter ideias para fugir. Então ele ficava triste duas vezes, tanto por estar lá e não querer estar dentro do orfanato, quanto por se achar muito burro por não ter uma ideia de como conseguir fugir daquele lugar. Então ele vivia triste por todos os cantos, vivia chorando, tentava esconder de todo mundo, só que teve um dia que a Martina encontrou ele chorando e perguntou por que ele estava chorando, e ele falou, mano, eu não quero mais... Não falou desse jeito, né? Mas ele falou, não quero mais ficar aqui nesse lugar, eu quero ir embora. E ela falou, por que você não falou antes? Abriu a porta e expulsou ele do orfanato, deixando uma criança de não sei qual que era a idade dele nessa época, mas já devia ser pelos 7, 8 anos ali de idade, deixando ele embora sozinho pelas ruas. E aí, tá triste a história? Relaxa que vai piorar. Então antes de você ficar mais triste, você vai acabar esquecendo de deixar pro final, deixa seu like e se inscreve agora se você ainda não fez isso, porque depois você vai ficar tão triste que você vai esquecer, então faz isso agora. Desce pra me seguir no Instagram também, que a gente já tinha combinado, que você tinha concordado e você não fez isso ainda, vai lá agora. Bom, depois que o Chaves saiu do orfanato, né, que ele foi expulso praticamente de lá, ele ficou vagando pelas ruas e ele ficava com muita fome, ele não tinha o que comer, era uma criança sozinha, abandonada pelas ruas do México, no caso. E aí ele chegou a passar por um momento que ele pensou em roubar, porque, mano, tava insuportável ficar aquela fome dele. Só que ele já tinha aprendido que, mano, roubar não é legal, roubar é pecado e, sabe, pegar coisa dos outros, uma coisa que não te pertence. Então ele falou, não, eu não vou roubar. Mas ele tinha que comer de alguma forma. Então ele começou a pedir comida para as pessoas, ficava na porta de supermercados e tal. As pessoas passavam e davam cenoura para ele comer. Mas tinha um cara que de vez em quando ia, que ele encontrava ali, e o cara chegava a dar sanduíche de presunto para ele, que provavelmente foi a primeira vez que ele experimentou e ficou apaixonado. Ele falou no diário que era a melhor comida que devia existir no mundo inteiro. E esse cara começou a dar algumas oportunidades pro Chaves de ele dormir em um lugar, tipo dormir em carros, que provavelmente não é citado, mas provavelmente esse cara tinha uma oficina. E aí deixava ele dormir em algum dos carros por lá. Quando estavam uns dias mais frios, deixava ele dormir dentro de um espaço ali um pouco mais preparado para se proteger e tal. Então era um cara que dava uma certa oportunidade pro Chaves, desde que o Chaves ajudasse ele também, carregando alguns baldes de água e tal, que é algo citado no diário, mas não é citado exatamente para quê. Só que ele não morava lá, né? Lá ele só conseguia dormir. Então ele continuava vagando pelas ruas e uma vez ele entrou sem querer em um beco muito escuro. E ele continuou andando, foi ficando cada vez mais escuro, cada vez mais deserto, até que lá no fundo ele viu umas luzes. Então ele foi seguindo e acabou parando no terreno baldio que tinha umas crianças por lá. Ele cita que devia ter umas 8 ou 9 crianças mais ou menos, além de alguns cachorros que moravam por ali também. E de todas as crianças que estavam naquele lugar, apenas 2 crianças eram mais novas do que o Chaves. Dessa forma que ele cita, todas as outras eram mais velhas e todas as crianças eram meio que lideradas pela criança mais velha que tinha lá, que ele também não cita a idade, que era conhecido como Maneta. Ele era conhecido dessa forma porque ele só tinha uma mão. Cortaram a outra mão dele por causa de uma doença que ele pegou, que eu acho que era infecciosa, e para não se espalhar pelo corpo, acabaram cortando uma de suas mãos. Mas o Chaves também cita que a outra mão que lhe restou era o suficiente porque com apenas aquela mão ele socava mais forte do que qualquer outra criança por ali. Então provavelmente era por isso que todo mundo obedecia a ele. Além do Maneta, o Chaves também cita outras 2 crianças que eram o Mané e o Coelho. O Mané era um menino que pintava o rosto e que fazia malabarismo com 3 bolinhas. Então ele ia para um farol que ele sabia que ficava fechado por bastante tempo e ficava fazendo malabarismo para conseguir dinheiro e levava para as outras crianças ali para eles terem o que comer. E o Coelho ia junto com o Mané pro farol, só que o Coelho não sabe fazer malabarismo. Então o Coelho ele simplesmente ficava abaixado, como se fosse um banquinho, para o Mané ficar em cima dele e fazer um malabarismo um pouco mais alto para que todos os motoristas conseguissem ver. E aí não é citado quanto tempo que o Chaves ficou por ali. Se foi tudo aconteceu no mesmo dia, mas acredito que não, deve ter passado um certo tempo. O Maneta mandou o Mané e o Coelho pro farol, falou, mano, vai logo e tal, que vocês estão demorando, e eles foram para conseguir o dinheiro deles. Enquanto eles estavam fora, o Maneta acendeu um cigarro e começou a fumar, e depois que ele deu uma tragada, ele foi passando para as outras crianças fumarem também. Até que chegou um determinado momento que aquele cigarro chegou na mão do Chaves, e sim, galera, o Chaves, que devia ter ali em torno de 7 a 8 anos, fumou o cigarro pela primeira vez, que provavelmente foi a última, porque por causa da fumaça que incomodou muito ele começou a tossir muito. Então, ainda bem que ele não gostou. Só que por causa de ele ter ficado tossindo e tal, de ele ter passado meio que mal, as outras crianças começaram a dar muita risada da cara dele e tomaram o cigarro de volta da mão dele. E aí, enquanto essas coisas estavam acontecendo, o Mané voltou correndo, o Manel, que fazia um malabarismo, voltou correndo e falou, mano,
o coelho morreu. O coelho bateu as botas, ele fala dessa forma no diário. E aí, mano, as crianças ficaram desesperadas, né? E todo mundo foi correndo lá para aquele farol, que eles sabiam onde os dois meninos ficavam, e quando chegaram lá, realmente encontraram o coelho morto. Ele tinha sido atropelado. E o Chaves, apesar de ter corrido um pouco mais devagar, né? Mais devagar do que os outros, no caso, ele chegou lá um pouco depois e viu também o corpo do coelho lá estirado, todo coberto de sangue. E o Chaves fala que aquilo, ver aquela cena pra ele, deu vontade de ele vomitar. Só que ele não conseguiu vomitar, porque o que ele ia vomitar? Você fazia muito tempo que ele não comia nada. Eu falei pra vocês que ia piorar, gente. Eu avisei. Não foi falta de aviso, chegou até aqui porque quis. Então, já que ele não conseguia vomitar, né, toda aquela cena, todos aqueles negócios acontecendo e deixando ele totalmente atordoado, ele falou, mano, eu preciso sair daqui. E o único pensamento que ele tinha era correr dali o mais longe possível, e foi exatamente o que o Chaves fez. Começou a correr e correr e correr como se não houvesse amanhã, até ficar o mais longe possível daquele lugar. Depois disso, o Chaves cita que nunca mais viu essas crianças lá desse terreno baldio, a não ser nos seus sonhos, que de vez em quando ele ainda sonhava e acordava com muito frio, com muito medo quando isso acontecia. Mas depois que ele correu, que ele foi para muito longe, ele continuou pelas ruas. Ele não tinha mais o que fazer, ele estava muito longe do lugar que ele costumava ficar antes. Então ele continuou andando pelas ruas e tal, até que ele se deparou com uma pequena vila e decidiu entrar no pátio dessa vila. A gente até vê essa cena lá no Chaves, né, que ele é recebido pela Chiquinha, que vai apresentar ele pro Seu Madruga, que eles estão bem pequenininhos, num CGI que o Chaves fazia na época, que, né, pro orçamento que eles tinham, até que era muito bom. E aí, nesse momento que o Chaves chegou na vila, ele foi recebido também por uma senhora que morava na casa 8. E essa senhora, tudo indica que ela tinha mal de Parkinson, porque ele fala que as mãos dela tremiam muito. E ela acolheu o Chaves muito bem e levou ele pra morar com ela, porque é citado também no diário que o Chaves lembrava muito do neto dela. Então ela pegou esse carinho, essa empatia pelo Chaves e levou ele para casa, e como ela tinha as mãos muito trêmulas e não conseguia fazer algumas coisas, o Chaves também ajudava ela em casa. E ela falava muito pro Chaves que um dia Deus ia realizar um milagre na vida dela e as mãos dela iam parar de tremer de vez. E realmente isso aconteceu. Um dia o Chaves chegou em casa e as mãos dela não estavam mais tremendo. Estavam bem quietinhas, junto com todo o corpo dela que também estava bem quietinho. O enterro dela foi no dia seguinte. Depois disso, Chaves continuou morando na casa 8, mas não por muito tempo, porque chegou uma nova pessoa, um novo inquilino por lá, e aí ele teve que sair. Só que nessa época, né, que tudo isso aconteceu, ele já estava na vila, já tinha feito amizades com o Kiko, com a Chiquinha, com o Seu Madruga, com todo mundo, então ele decidiu continuar por lá e continua na vila até hoje. Até hoje, no caso, até o tempo da história ali, porque Chaves é tipo Simpsons, né? Passa anos, temporadas e temporadas, e todo mundo continua com a mesma idade. Então ele continua com seus 8 anos de idade ali, ainda morando naquela vila. Só que dessa vez ele não tem mais uma casa. Ele não mora no barril, ele fica ali pela vila e ele dorme na casa de amigos. Ele fala toda noite algum amigo diferente chama ele pra dormir em casa, e ele vai meio que dormindo de favor, quando acorda fica ali pela vila mesmo, que é como a casa dele e a vila inteira praticamente. O barril, na verdade, serve pro Chaves pensar. Ele gosta de um lugar pra se isolar do mundo, sabe? Ele vai pra lá quando ele quer pensar em alguma coisa, ou quando ele tá triste, quando ele quer chorar e não quer que as pessoas vejam, sabe? Coisas assim. Quem não quer se isolar do mundo de vez em quando, né? Quem não quer ter o seu... Todo mundo tem o seu barril, tem o seu espacinho que a gente quer ir de vez em quando pra se isolar de todo mundo, de tudo, de todos, quando a gente tá triste ou quando tá reflexivo, alguma coisa assim. Todos nós temos o nosso barril, não é mesmo? E essa, meus amigos, é a história trágica do passado do Chaves, antes de ele chegar na vila, que não foi nada fácil, mas que ainda assim, esse menininho de 8 anos continua sempre otimista, sempre tentando ver as coisas com muita alegria, né, fazendo a gente dar muita risada durante todos esses episódios, ali, apesar do seu passado tão sombrio quanto foi, ele não deixa transparecer isso e tenta sempre ser grato pelo dom da vida, que é o maior presente que ele poderia receber. E que, diga-se de passagem, essa história só não é mais trágica e traumatizante graças à filha do Chespirito, que foi quem criou o personagem. Porque o Chespirito, olha as ideias, a ideia dele era que o fim de Chaves, o fim da série, seria com um personagem morrendo atropelado, também, assim como aconteceu lá com o Coelho. Mas a filha dele falou, mano, não faz isso. Ela é psicóloga, ela falou, não faz isso, pelo amor de Deus, vai ser extremamente traumático para as crianças que acompanham a série. E eu digo aqui para vocês que não seria só para as crianças, não. A gente que é adulto também ficaria extremamente traumatizado se isso acontecesse. Então, ainda bem que a filha dele conseguiu convencer ele do contrário e isso não aconteceu. Chaves meio que termina sem final, né? Porque a série em si ela acaba e continua passando como sketch no programa do Chespirito. Quem já assistiu meu vídeo de curiosidade sabe disso.
E foi tendo episódio, foi tendo, aí depois começou a ser só episódios na escola, porque o Chaves já tava um pouquinho mais velho, e depois simplesmente parou de passar. É ruim, né? Eu não gosto quando a série não tem um final, mas acaba sendo bom também porque Chaves continua eterno. Ela não tem um final, assim como o Diário do Chaves também não tem um final. Ele conta algumas histórias ali e simplesmente acaba, porque ele parou de escrever, ele esqueceu o caderno lá do lado do Chespirito, né? Segundo a história que o ator contou pra gente no livro. E agora, se você chegou até o final do vídeo, eu gostaria muito de saber, você já conhecia essa história? O que você achou? É triste, eu sei que é triste, mas como é que você se sentiu sabendo de tudo isso? Me conta aqui embaixo, me fala se você já conhecia essa história, e se no caso você conhecia, teve alguma coisa nova que você aprendeu? Se você nunca tinha lido o livro, eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa nova aqui. Então não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com todo mundo, se inscrever aqui no canal que é muito importante, e se você gostou, tem muitas outras curiosidades sobre Chaves nesse vídeo aqui, que eu até citei essa história do Chaves, mas citei um pouco mais rápido aqui. Esse vídeo foi mais completo. Então vai lá ver esse outro vídeo, compartilha, engaja bastante para ter cada vez mais vídeos de Chaves aqui se você gostou. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Isso.